aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão aqui de novo com vocês. Cara, olha só, hoje a gente começa uma nova jornada. Uma jornada de aprender a reescrever a minha história. Como assim, Marcelo, reescrever a história? Vamos começar a falar sobre isso agora. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera que você acredita que precisa reescrever a história e vem comigo. Solta a vinheta! E aí, pessoal? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área. Pra gente continuar o nosso bate-papo, conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre é muito importante. A gente vai dar continuidade ao livro chamado Você é o Show, de um cara que eu admiro muito, que é o JB Carvalho. E essa nova série a gente vai falar sobre reescrevendo a vida. Olha só que fantástico. Serão 6 chaves e a gente vai entendendo um pouquinho dentro do processo de reescrevendo a vida. Marcelo, como assim reescrevendo a vida? Porque você me falou ontem, assisti seu vídeo ontem inteiro, estava falando sobre tudo que eu preciso na minha vida, já está aqui nas minhas mãos, só eu dar o primeiro passo, só eu conseguir começar. É verdade. Então por que é importante reescrever a minha vida? Justamente por causa disso. Porque tudo que a gente precisa está em nossas mãos, para o sucesso e para o insucesso. E é por isso que é importante a gente reescrever a nossa história, contar a nossa história novamente. Contar para todo mundo e contar para a gente mesmo. Como assim isso funciona, Marcelo? Da seguinte forma, olha só. Eu vou trazer à luz da Bíblia uma mulher chamada Sara, que era mulher de Abraão, que conta no livro também a história dela. Ela teve 2 momentos que contam a história dela. Aí eu fico pensando assim, cara, se você fosse contar a história da sua vida, antes da gente entrar em Sara, se você fosse contar a história da sua vida, como que você contaria a história da sua vida? Presta atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Como que você contaria a história da sua vida? Qual é a perspectiva? Qual é o binóculo? Qual é a versão da história da sua vida que você contaria para você mesmo e para os outros? De verdade. Porque olha só, Sara foi contada a história dela em 2 momentos. O primeiro momento foi em Gênesis, quando Deus chega lá e começa a bater papo com Abraão e fala assim, olha, daqui a 1 ano, a sua esposa, Sara, ela vai ter filho. E já tinha cessado os costumes de Sara, ela já tinha entrado na menopausa já, ela não tinha fisicamente e biologicamente condições nenhuma de ter filho mais. E aí Sara ri, ela acha engraçado isso que Deus fala. Por que ela ri e ela acha engraçado? Ela fala assim, eu mesmo estando velha, já me cessou os meus costumes, eu vou ter filho. Como que é isso? Olha só que doideira dentro da nossa cabeça. E aí 1 ano depois, Sara teve um filho. Olha que doido isso. 1 ano depois, Sara teve um filho. E aí mais lá na frente, no livro de Hebreus, Deus volta a falar sobre Sara como um exemplo. Como um exemplo a ser seguido. Ela fala, Sara, ele fala que Sara foi uma mulher que acreditou. Ele reescreveu a história de Sara, ele contou a história de Sara sem enxergar que Sara não acreditou lá atrás. Porque dentro do processo de andamento da vida de Sara, ela creu. Por que você tem certeza que ela creu, Marcelo? Porque senão Isaac não teria vindo, porque ela precisava crer. Qual é a perspectiva da sua história que você tem contado? Sabe aquele ditado que diz, pare de fazer alarde, de fazer notícia, de fazer história com a sua dor? Porque essa história de Sara, ela nos mostra o quanto que as pessoas são falhas, têm defeitos. Nós temos defeitos. Agora, o importante é a gente não focar no nosso defeito. É reescrever a nossa história olhando as nossas virtudes.
Tudo o que a gente precisa está em nossas mãos, sim. Para o sucesso e para o insucesso. Só depende da forma que a gente usa isso que está nas nossas mãos. Por isso a importância de reescrever a nossa história. E a primeira chave de reescrever a nossa história é conte a sua história de forma diferente. Conte a sua história com os olhares de virtude da sua história. Com os olhares de qualidades que você tem dentro do processo da sua história. Conte a sua história na perspectiva de Deus. Sabe por quê? Na perspectiva de pai, na perspectiva de mãe. Sabe por quê que eu digo isso? Pelo seguinte, quando a gente tira foto do nosso filho, a gente não guarda as fotos que ele sai ruim. Né? A gente tira foto dele, se essa aqui saiu embaçada, essa aqui saiu piscando, essa aqui saiu ruim, e a gente descarta essas fotos. A gente guarda os momentos bons dos nossos filhos. E é assim que o nosso pai faz com a gente também. Ele guarda os nossos momentos bons, ele se lembra dos nossos momentos bons. Quem está se lembrando dos seus momentos ruins é você, não é Deus. Então, se ele não faz isso, por que você está fazendo isso com você? Então, eu te desafio hoje, faça isso. Reescreva a sua história. Conte novamente a partir da perspectiva das suas virtudes. Porque tudo o que a gente precisa está em nossas mãos. Grande abraço, até amanhã.